Olá, pessoal, bom dia! Eu falei para vocês que eu ia ter novidade essa semana, só que essa confusão ontem, que a gente ficou praticamente o dia todo aqui sem luz, a gente fez até a live aí de noite, a base de luz de vela, para não deixar vocês aí sem live, né, compromisso da gente aqui. E essa semana a gente está até fazendo um desafio aí nosso, meu e do Jefferson aqui, e vou estar colocando para vocês, mas como eu disse, um pouquinho complicado final de semana, sem luz, esse tipo de coisa, mas aí a gente vai mandar o nosso desafio aí, que a gente está se desafiando, eu e ele aqui, e aí acontece que nosso desafio acaba beneficiando vocês aí, e esse nosso desafio a gente vai estar fazendo 3 lives por dia com vocês, de segunda a sexta, e vai ter assuntos direcionados realmente à captação. Na verdade, tudo está direcionado com a captação da instituição, porque a gente, é aquela coisa, se a gente quer cumprir com os nossos objetivos, a gente tem que ter recursos dentro do nosso projeto, e a gente vive de doação, a gente vive aí captando recursos através de emendas, através de parcerias, então aquela coisa, a gente vive de doação, então a gente tem que ter a ação de estar captando recursos. E essa nossa ação não é que acaba, ela automaticamente, ela está juntinho com os nossos objetivos. Então a gente vai ter 3 lives aí, a gente vai estar dividindo alguns pontos das nossas lives, botando uma coisa mais light, vai colocar uma coisa mais pesada, vai falar de documentação, vai falar de um monte de coisa, mas a gente vai estar atualizando vocês aí. Então a nossa live de hoje é tipo uma live surpresa, mas como eu disse, a gente vai colocar direitinho aí, que é um desafio meu e do Jefferson. Então assim, a nossa live de hoje tem como tema, né? Antes, né? Já comecei a falar que eu sou uma faladeira, uma outra tagarela. Deixa eu falar, gente, bem-vindos, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre organizações sem fins lucrativos. Meu foco aqui é que vocês façam o trabalho de vocês, consigam ter um impacto de vocês da melhor forma possível. E para fazer isso da melhor forma possível, a gente tem que estar organizado. Então, na verdade, eu falo sobre gestão de terceiro setor e essa gestão é direcionar para a captação e excelência no seu impacto. E, como eu sempre falo para as pessoas aqui, mais um episódio do Mais D Social. E o nosso tema hoje é: você acha impossível captar recursos de editais? Por que eu estou falando acho impossível captar recursos digitais? Porque muitas pessoas que eu falo, chego assim para conversar, as pessoas sempre têm a dificuldade de dizer: eu não consigo passar no edital, é muito difícil passar no edital. As pessoas, eu escrevo o projeto, eu desenho o projeto, e chega na hora eu não consigo passar, é impossível passar no edital. E aí eu quero dizer para vocês que impossível não é, gente. A questão é, seja persistente. E nessa questão do ser persistente, a gente vai aprendendo. Cada erro que a gente faz dentro do edital, a gente vai aprendendo aos poucos. E, na verdade, não são erros que eu estou dizendo assim especificamente. Você vai cometer erros, é normal, não é isso. Eu gosto de dizer para as pessoas que a gente tem que estar apto a alguma coisa. E não vou mandar de sopetão um edital, porque vai que eu passo. E o foco aqui não é esse. Eu sempre digo para as pessoas que se você for de sopetão, só entregar lá, vai que eu consiga, na verdade você está queimando cartas. Por que você vai estar queimando cartas? Porque as pessoas que normalmente estão vendo editais, que estão ali participando, que são, na verdade, os examinadores da proposta do projeto, eles estão olhando e estão vendo, nossa, esse projeto aqui está tentando, nunca melhora, caramba, ele tenta fazer um monte de coisa e ele atira para tudo quanto é lado, né, a expressão, né, atira para tudo quanto é lado, e cara, ele não está vendo que ele não é apto para fazer isso aqui, ele está vendo que ele não consegue fazer isso aqui, e é muito preocupante essa questão. E aí eu falo sempre que é queimar cartas. Você acaba sendo classificado como uma instituição interna, tá, gente? Não é nada, não vai para o Facebook, Instagram, não é nada disso. Mas internamente, para essas pessoas que estão examinando, elas acabam olhando assim, cara, o cara só quer recurso mesmo, o cara só quer dinheiro. Se chegar algum dinheirinho no projeto dele, ele vai estar satisfeito, por isso que ele está mandando. E a gente não pode ser classificado dessa forma. A gente tem que, vou mandar uma proposta, essa proposta tem que ser realmente equivalente, essa proposta tem que ser conforme o meu projeto. Então eu falo para as pessoas que para fazer um projeto, você tem que dar alguns passos para isso. Não simplesmente olhei o projeto, olhei o edital e deu, vai dar. Não é vai dar, é realmente estar apto a isso. Não é vai dar.
Por que eu estou falando? E além do I vai dar, a gente tem o segundo ponto. Eu já estou inscrita, eu sempre me inscrevo nesse edital, é certo de eu passar. A gente também não pode estar com essa, como eu posso dizer assim, com essa afirmação, esse poder, né, de falar, eu sempre me inscrevo, eu sempre consigo. A gente tem que pensar numa coisa muito importante, editais, emendas, parceria com o poder público, entre outras coisas que envolve muitas instituições que praticamente é uma competição. Você não pode nunca, tá, gente? É sério mesmo, nunca dizer é fácil para mim. Por quê? Cada dia que passa, a gente melhora mais. Cada dia que passa, a gente vai se aperfeiçoando. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que os demais projetos, um todo, eles vão estar se aperfeiçoando para conseguir aquilo. Porque acaba sendo uma competição. Esse ano teve 10, ano que vem vai ter 20. Daqui a sei lá quantos meses, se for um projeto que acontece de alguns meses em alguns meses, de 6 em 6, esse tipo de coisa, as pessoas vão estar vendo que aquele é um projeto bom, que eles estão abrindo espaço, elas vão ver também a oportunidade para si e vai tentar a mesma coisa do que você, vai se inscrever e vai tentar competir com você para ganhar aquele recurso. Então, assim, hoje você pode ter ganhado, mas amanhã, quem sabe? Então, não fica achando que, eu vou conseguir, já consegui 3, 4 vezes, vou conseguir todas as vezes que eu tentar. Não fica nessa ideia. Então, a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Isso é muito importante vocês pensarem nisso. Por que eu estou falando isso para vocês? Como eu disse, edital é difícil? Edital não é difícil, gente. Como eu disse, edital é uma técnica. Edital, você tem que estar preparado para participar de um edital. E uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é que começo de ano, eu sempre falo isso, começo de ano, a gente prepara o quê? A gente não faz um relatório, a gente passa o planejamento do ano, né? O planejamento anual, senta lá e fala, gente, o que a gente vai fazer, como vai ser, e o que acontece. Muitas das pessoas, que até eu falei isso com algumas pessoas, eu sempre venho teclando nessas teclinhas aí, sempre, gente tem que se ligar nisso, que finalzinho de ano, gente, final de ano, começo de ano, a gente tem que fazer o nosso relatório de atividade para ver o que a gente fez durante o ano inteiro. E aí, final de ano, comecinho do ano, fechou, festa de Natal, a gente se encontra, vamos colocar isso no papel, mas claro que no papel já tem que estar colocando isso bem antes, e finalzinho de ano, reunião de final de ano, comecinho de começo do ano, a gente tem que fazer o nosso relatório, na verdade, o nosso planejamento anual, o que a gente vai fazer durante o ano. E nesse planejamento anual, a gente também tem que sentar e falar, cara, a gente vai participar de alguns editais nesse ano. Esse ano a gente tem que captar recurso de editais. E para captar recurso de editais, o que eu tenho que fazer antes? Essa é a questão, o que eu tenho que fazer antes? E aí eu sempre falo para as pessoas, tenha uma pastinha dentro do seu arquivo ou uma pastinha dentro da sua gaveta, não importa, que seja uma pastinha de editais. Na verdade, de projetos. Uma pastinha de projetos. Por quê? Porque se o projeto aparecer, gente, você vai olhar e falar, eu vou conseguir, porque é a proposta, tem a ver com o meu projeto, a gente está dentro. O estar dentro eu vou tentar fazer. Por quê? Tá batendo, tá conectando. Aquele edital é para mim. E aquela coisa, aquele edital é para mim eu vou com força. Eu vou junto, eu quero ganhar aquele recurso. Mas eu já tenho um pronto. Entendeu? Eu já tenho lá um projeto pronto que eu consigo participar. E ele pode chegar janeiro, fevereiro, abril, dezembro, não importa, você tem o teu projeto pronto. O que você vai fazer é atualizar, porque valores, acaba acontecendo uma coisa no meio do caminho, você vai ter que melhorar um pouco o projeto, você vai ter que formatar esse projeto para caber dentro do formulário, que agora tudo normalmente está online, então vai ter que adaptar ali o formulário, esse tipo de coisa, jogar uma palavrinha para cá, outra palavrinha para cá, esse tipo de coisa, mas você já tem ele pronto. Então, assim, isso é importante. E essa questão não é difícil, não é impossível. Como eu disse, são técnicas e a gente tem que ir lá persistir. Essa semana passada, como eu falo para vocês, eu tenho vários grupos. Não eu tenho vários, né? Mas no sentido que eu participo de vários grupos de organizações sem fins lucrativos. E uma pessoa falou no grupo, gente, vocês têm que continuar persistindo. Depois de 4 anos batendo lá para passar naquele edital, eu passei. E é um valor significativo para o projeto. Então, assim, ela não desistiu. Mas aquele contexto, você não passou, a gente pensa sempre assim, não passei,
palhaçada, deixa pra lá, não era pra passar, que não sei o que lá, não era minha vez. Mas a questão não era minha vez não, gente. A gente tem que parar. Alguns projetos, alguns projetos de certo modo, né? Algumas instituições, elas dão retorno para os projetos, mas nem todos, porque é aquela coisa, você tem, sei lá, se inscreve 3, 4 mil projetos. Até se as pessoas darem retorno para os projetos, fica um pouco complicado. Mas você tem a possibilidade, tá, gente? Possibilidade de mandar um e-mail para a instituição, tá? E pedir, eu gostaria de saber o porquê que eu não consegui ser contemplada com o valor do edital. E eles têm costume, tá, gente? Também não é obrigatório, de mandar uma mensagem respondendo, ó, você não passou por causa disso, 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 lá, 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 lá. Aí você pega essas informações e faz o quê? Eu vou melhorar, porque o próximo edital que eles abrirem, eu já vou estar em cima deles. Entendeu? Então a gente vai se preparando para esses editais. Outra coisa que é importante, gente, como eu disse, falar para vocês, é com aquela coisa, eu sempre passei, eu vou passar sempre. E por que eu falo passar sempre não é verdade? É uma instituição que eu trabalho, ficou nessa. Eu sempre passo, eu sempre passo, eu sempre passo, vou ficar aqui numa boa. E essa questão do vou ficar aqui numa boa, eu sempre passo, a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental. A gente tem diversas fontes de recursos, gente, diversas. É você fazer eventos, é você fazer rifas, é vocês fazerem emendas parlamentares, parceria com o poder público, pessoas e centenas, outros, dezenas aí de possibilidades de vocês passarem. E a questão ela ficou parada naquele edital. Eu sempre vou passar naquela instituição. É certo de eu passar, que não sei o que sei que lá, acreditando, depois de centenas não, praticamente quase 10 anos, com essa parceria, ela ficou com a mente, eu vou passar sempre. Eu não vou me preocupar. E a questão não passou. Ela estava certa daquilo. E a gente tem que ter uma coisa certa na nossa mente. Nada é certo. Nada é certo, gente. Mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente tente fazer as coisas, nada é certo. A gente pode dar certo hoje, como pode dar errado amanhã. E eu fico brincando muito que a gente planeja, às vezes não dá certo, mas é verdade. Pelo menos a gente planejou. Pior se a gente não planejasse. Mas a questão eu até brinco com as pessoas que, mas eu me planejei pra caramba e não deu certo, então era mais fácil me planejar, que aí eu ficava com aquela concepção, eu vou com a maré, se deu certo era para dar, se não deu, não era. Mas às vezes não é assim, porque a maioria das coisas a gente não consegue dar certo porque a gente nem tenta em dar. Tem esse problema também. Então, por isso, muitas pessoas falam nessa questão, é impossível passar em editais. Eu não passo porque é impossível. E às vezes não é impossível. Você está cometendo os pequenos erros, pequeníssimos erros, que você não está notando porque você não avalia e você não pergunta por que você não passou. E esses erros são erros bobos que acabam acontecendo consequências muito maiores. E essas consequências muito maiores eu ter possibilidade de participar de outros editais e eu não ligar para o que aconteceu naquele erro ali e continuar cometendo os mesmos erros e eu acho, não é para mim, é impossível e eu perco a oportunidade de ganhar aquele recurso. Então, assim, como eu disse, a pessoa falou isso no grupo, falou sempre, eu fui melhorando, fui aperfeiçoando, fui melhorando, conversando com outra pessoa, uma outra voluntária veio, juntou, acrescentou ali também, e a gente foi melhorando. Depois de 4 anos, a gente conseguiu passar no edital. Então é aquela coisa, é persistência, gente, não é desistir e não falar, não é para mim, isso aqui não vai dar certo. Porque é aquela coisa, não depende só de você. 90% depende de você, porque você que escreve, você que faz as coisas. Vai depender realmente de você. Mas a gente tem que saber que tem outras pessoas ao nosso redor que estão muito melhores do que a gente. Então a gente tem que pensar o quê? Eu tenho que cada vez estar me aperfeiçoando para estar melhor. Eu não posso esquecer isso. Não. Aquela coisa, não dá nada. E por isso que eu falo muito com vocês em relação da gente ter um plus, da gente ter um a mais, da gente ser um pouco o diferencial. As pessoas às vezes esquecem dessa questão. Então, assim, se você não tiver um diferencial, se você não saber qual é o seu diferencial, prejudica muito você. Exemplo, a gente está falando de editar aqui, mas vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai pedir recurso para uma empresa, ou a gente vai falar com uma pessoa, a gente tem aquela coisa de falar, mas ele pode ter a isençãozinha de um imposto porque ele está colaborando com uma instituição. Cara, e daí?
Ele pode colaborar com a sua, como ele pode colaborar com a outra, como ele pode colaborar com a outra. Ele vai ter isso. A questão é, o que você está me dando de diferencial daquela A, da B e da C? Se vocês fazem o mesmo tipo de projeto, se vocês trabalham com o mesmo público, se vocês fazem a mesma área de atuação, por que eu vou dar o meu dinheiro para você em vez daquela instituição? E aí eu falo, é nosso diferencial. Às vezes a gente não sabe o nosso diferencial. E o nosso diferencial pode estar em qualquer lugar. Pode estar na nossa metodologia, pode estar na nossa organização, na gestão da instituição, pode estar nas certificações que eu tenho, pode estar na visibilidade do projeto. Olha quantos pontos que eu tenho de diferencial. Eu posso ter todos eles ou eu posso ter um só. Só que às vezes eu não sei disso. E esse não sei disso acaba prejudicando a minha captação ali com aquela empresa. E com o edital é a mesma coisa. Se eu não sei o que eu estou errando, eu não sei o que eu tenho de diferencial, eu vou ser igual a qualquer uma. E eu não posso ser igual a qualquer uma. Eu tenho que ser especial. Aí eu já sou especial porque eu sou gestora de um projeto, então eu já sou especial. Entendeu? Eu já dou o primeiro passo porque eu já sou ali, já estou fazendo a diferença. Mas a questão é, qual a diferença? Eu acho que todas nós poderíamos ser contempladas, mas não é essa a realidade. Então, se eu quero ser contemplada, realmente eu quero fazer a diferença. Eu quero mostrar a diferença do meu projeto. Então, gente, vamos agora focar aqui, que eu falo pra caramba. Mas a questão desse diferencial, a questão é de saber fazer um edital, a questão de estar ali sempre persistindo é o quê? Eu falo para as pessoas, como eu disse, de estar com o seu projeto pronto. Você tem que ter o projeto. Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal aqui do Telegram, de uma oportunidade da ONU. A ONU Mulher, ela está, já falando para vocês aqui também, a ONU Mulher, ele está com o edital aberto. E se vocês tiverem, trabalharem com mulheres, dá uma olhada lá. Então, assim, eles não ampliaram tanto o projeto, eles não deram tantas coisas assim em relação, mas você tem que estar direcionado, o projeto tem que estar fechado, tem que estar conforme eles colocaram ali. E aí a gente esquece muito isso, a gente acha que o que ele colocou ali tem a ver com o meu projeto. Mas às vezes não tem, gente. Ele trabalha com mulheres, ele trabalha com empoderamento, ele trabalha com a força, ele trabalha com o direito da mulher, uma opção de coisa. Aí você fala, mas eu trabalho com o direito da mulher? Eu trabalho com as mães das minhas crianças? Aí você fala, cara, você trabalha com mães de criança. Você não é um projeto que trabalha com mulheres. É diferente. Entendeu? É muito diferente. Mesmo que você está trabalhando para o empoderamento daquelas mulheres que são as mães dos seus beneficiários, a gente tem que saber qual é o foco do seu projeto, qual é o objetivo da sua instituição. E aí o primeiro erro que a gente comete, às vezes, é esse. É a gente não saber o que está escrito no nosso estatuto e o que realmente aquela instituição que abriu o edital está me oferecendo. Então, um primeiro foco, gente, o primeiro ponto aí que eu digo para vocês é leia o edital. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao que vocês leram, vocês vão fazer o quê? Mandar uma mensagem, porque eles oferecem um e-mailzinho não, tá, gente? Eles oferecem um e-mail para dúvidas. Então, a gente lê o edital, tica ali, 1, 2, 3, 4, que eu não entendi, não compreendi muito bem, você manda a mensagem para esse e-mail e tira as dúvidas. Será que eu posso participar? Porque o meu projeto trabalha com crianças e suas famílias. Mas nosso foco é as crianças, na verdade. As famílias, elas são, tipo, a gente viu uma demanda e a gente acabou resolvendo, mas, tipo, são 7, 8 mães. Na verdade, eu tenho quase 200 crianças que eu trabalho com educação, trabalho com cultura, e aí eu fiz um projeto de geração de renda para aquelas mães, porque eu vi uma necessidade. Às vezes não é isso que eles estão querendo, não estão pedindo, não é aquilo que eles querem. Eles querem uma coisa que vai fazer diferença para um grupo de mulheres, que a instituição é focada para aquelas mulheres. Mulheres que sofrem violência, mulheres que estão ali no quilombola, mulheres indígenas, mulheres num todo, não no seu tipo de público, que são crianças e família. Mas o foco maior são as crianças. Então, o primeiro ponto é esse. Leia o edital com atenção, 1, 2, 3 vezes e tique o que você sentiu dúvida e depois você manda essa mensagem pedindo a informação. Para você aquela coisa, não gastar tempo também. Porque a gente às vezes fica brincando com essa questão de gastar tempo, fazer esse tipo de coisa, ararapundura. A gente tem que pensar, a gente não vai estar gastando tempo, a gente vai estar investindo tempo. Mas a gente quer investir tempo numa coisa que seja certa.
Entendeu? É investimento de tempo em algo certo. Não investimento de tempo numa coisa que não tem nada a ver comigo, eu tô gastando tempo de verdade, vou chegar lá e vou ficar depois de, ai, não acredito, por isso que eu não consigo passar, é impossível, ninguém gosta de mim, que não sei o que lá, e você vai ficar sendo vítima. Então, na verdade, não é isso. Você já deu o primeiro passo de estar participando de uma coisa que não tem nada a ver com você. Já começou errado, ok? Vamos falar nisso. Então, leia o edital com atenção, sentiu dúvida, manda mensagem, manda um e-mail para o e-mail que tem de informação de dúvidas que tem sempre no edital. Segundo ponto que eu falo aqui para vocês em relação à documentação, gente. Documentação. Documentação é fundamental. Todos os editais pedem o quê? Ata e estatuto. Aí as pessoas mandam, ai, que coisa chata, ata e estatuto, sempre mandam, eu vou mandar, mas, gente, a gente não sabe, tá lá no meu site, não interessa tá no teu site, filho. Se o cara pediu ata e estatuto, tem que mandar ata e estatuto. Ah, mas a nossa eleição vai acontecer no dia X, mas a nossa ata já está atrasada. Cara, se tua ata já está atrasada, já passou, não vai participar do edital, gente. Já está desclassificado. Ah, Débora, mas é porque a eleição aconteceu. Já está desclassificado, meu amor. Se está 1 mês, 2 meses atrasado, já foi desclassificada. Tu vai gastar, mais uma vez, tempo. Você não investiu nada, você gastou tempo. Você chutou para ver se vai dar gol. Vai que, né? Tem aquela vai que alguém ali cai aqui uma... É porque eu sabe aquela coisa, né? Eu preciso, as pessoas sabem que eu preciso. E isso é captação de esperança, gente, que eu falo para vocês. Isso é esperança. A esperança tem que ter ações. Não dá para você ficar, vai dar certo, porque eu sou uma pessoa boa, o projeto é bom. Não tem isso, gente. O negócio é ação. Ação e ação certas. Não dá para você achar que já começou. Não, ninguém vai ver que a ata está vencida. O projeto é bom, ninguém vai ver. Vai ver, gente. Como eu disse, é competição. O cara bota ali, ele escreve, olha, gente, vai ser dessa forma a avaliação. Se o teu documento estiver errado, tu já está fora. Não, vai passar. Vai passar, ele nem vai ver, vai... Não rola, gente, não dá. Não dá, não pense nisso, não acredite nisso. O negócio é, faça da forma correta que você tem chance de ganhar esse recurso. Ponto. Não tem outra explicação aqui. É dessa forma. Então, a gente tem que estar com as documentações. Essa documentação, como eu disse, é a documentação básica do projeto. Quem é a sua gestão e como é seu projeto. Qual a sua área de atuação, qual o seu objetivo, como você capta recurso, se você tem conselho fiscal, conselho consultivo, conselho administrativo, o cara quer saber isso. Quem é você? Então ele vai ver lá no seu estatuto. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, estatuto, gente, é fundamental e todo mundo tem que saber o que está escrito. Não dá para você falar, eu tenho um estatuto e ele ficar guardado na sua gaveta. Eu digo muito para as pessoas que beneficiários, eles não precisam saber sobre isso. Eles precisam saber qual é o objetivo da instituição, é certo, quais são os gastos da instituição, muito importante, e saber qual é o nosso foco, o que a gente está fazendo ali. Mas saber, de certo modo, quem é a nossa direção, quem é nosso, o que faz um conselheiro, esse tipo de coisa, ele não é necessário saber desse tipo de coisa, não precisa. É uma coisa assim que, mas se ele quiser dar uma lida lá, à vontade, pode ir lá ler o nosso estatuto. Mas voluntário, presidente, conselheiros, eles são obrigados a ver o nosso estatuto. É tipo assim, tem que saber. Você não está dentro do projeto? Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que a gente faz. Então, é muito, muito importante a gente saber o que está escrito no nosso estatuto. Porque, mais uma vez, você não sabe nem o que está escrito no seu estatuto, você olha o edital e fala, vou mandar. Só que na hora que o cara vai ler teu estatuto, ele vê teus objetivos, o cara fala, cara, por que ela está mandando esse negócio aqui se não tem nada a ver, nem tem a ver com os objetivos dela? Aí o cara vai lá, fora. A gente gastou papel, a gente gastou tempo, fora. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente faz de verdade, se é realmente aquilo que o cara está pedindo tem a ver com o nosso objetivo. Então, a gente tem que saber o que está escrito no nosso estatuto, ok, gente? E a ata é muito importante porque a pessoa que está respondendo pelo nosso projeto está ali. E aí vem, Débora, mas eu sou a presidente, a vice, a outra, ninguém aparece, elas são tipo pessoa fantasma, não interessa. Não esqueça que se assinou o seu nomezinho, tá o seu nomezinho ali na ata, todo mundo responde da mesma forma. Isso é importantíssimo vocês colocarem na mente de vocês. Se acontecer qualquer coisa na instituição, que você, como presidente, cometeu o erro, mas não teve ninguém ali junto contigo para falar, não era para fazer isso, todo mundo responde.
Todos. Todos. Porque você disse ali que está escrito no estatuto que a direção tem um comprometimento de fazer isso, 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 isso. A direção. E a direção é composta por quem? Um presidente, por um vice-presidente, por uma diretora financeira, por não sei quem lá. E se você fez o erro, cara, todos eles vão responder por você, pelo seu erro. E aí a questão é, o erro foi seu e o erro foi deles de assinar um documento, de falar, assumirem um compromisso e não irem fazer esse compromisso. Então, o erro é de todo mundo. Então, o cara quer saber quem é a galera que responde pela instituição. Então, essa é a realidade. Então, se você quer se tornar um vice-presidente, um vice-presidente 2, diretor financeiro, esse tipo de coisa, seja responsável e vá junto com essa pessoa que está ali, firme e forte, de peito aberto de frente ao projeto. Você tem que colaborar, porque você não disse que ia colaborar. Não está escrito lá as atribuições do vice-presidente, do diretor financeiro, lá no estatuto. E às vezes a pessoa fala, não sei nem o que estava escrito, eu assinei porque eu sou legal e eu gosto dessa pessoa. Não faça isso. Faça da forma correta. Ok? E aí o cara também quer saber quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que respondem pelo projeto. Ele vai perguntar. Por isso que ele quer ver a sua ata e quer ver o seu estatuto. Ok? Isso é o segundo ponto da gente aqui. Gente, o terceiro ponto é o CNPJ. A gente tem que estar com o CNPJ em dia. Às vezes as pessoas esquecem de fazer algumas documentações. Não, o CNPJ tem que fazer nada não, gente. A gente fez o primeiro e nunca mais. Gente, não é assim, primeiro e nunca mais não. Ele pode ficar inativo. E tem esse problema também. Você não sabe nem como está seu CNPJ, você não sabe nem como está suas contas, você não sabe nem como está nada seu, e você acha que nada vai acontecer. E no final das contas, você pode dar uma lida lá e tá lá. CNPJ inativo. Se o seu CNPJ estiver inativo, gente, esquece que você não vai ganhar o recurso. Pode estar a documentação toda perfeita, mas se você tiver com o CNPJ inativo, você já perdeu. Então, assim, uma outra coisa que a gente sempre tem que ver, se o nosso CNPJ está certinho, dá lá uma olhadinha na Receita da Federal, dá para você ver isso. Outro ponto que a gente bota aqui é a parte financeira do projeto. As pessoas têm a concepção, já falei isso para vocês, a gente vai estar falando aqui outras vezes, que eu vou sempre estar batendo também nessa tecla, em relação ao nosso financeiro. Todos os projetos pedem, gente, a demonstração financeira, a parte contábil do projeto. Então, eles pedem quietinha. Eles pedem demonstração financeira, que é o balanço patrimonial. E aí você bota lá, balanço patrimonial da instituição. Cara, balanço patrimonial é o que aconteceu do ano, contabilmente, o ano anterior todo. Aí você manda um projeto que custa, sei lá, 50, 60, 70 mil, e teu projeto tem gasto da instituição. O ano de 2000 e tanto, o ano de 2019, está em 2020, ano de 2019, a pessoa gastou 25 mil. Aí a pessoa fala assim, você tem um projeto de 150 mil, que você escreveu que o teu projeto, para fazer isso, tem que ter 150 mil. Como é possível você fazer um projeto com 25 mil, cara? Ah, não, então. O que acontece? Ele não vai te perguntar isso, tá, gente? Mas é aquela questão, o cara vai perguntar, cara. E aí você vai responder para mim, que eu sei. E aí, mais uma vez, a pessoa fala, Débora, é impossível. Gente, não é impossível a questão. Você recebeu cesta básica, você paga, mas só, no seu balanço só tem que você pagou luz e água e telefone. Os outros recursos que entraram, saiu assim, entraram e você nem viu, mas vai ser isso mesmo. E aquela coisa, gente, mais uma vez, voluntários, eles entram no nosso balanço, recursos in natura, que você ganhou cesta básica, você ganhou leite, você ganhou não sei o que, tudo entra dentro do seu projeto. E as pessoas esquecem. Então, qual o valor real do seu projeto? Ah, foi 25 mil. Não foi, gente. O valor do projeto vai chegar aos 70, 80 mil. Porque você está ali trabalhando com voluntários. Você não trabalhou oficialmente com pessoas CLT, com pessoas MEIs, com pessoas terceirizadas, com RPA. Não teve isso. Mas você teve voluntários. E essa contabilidade que o contador esqueceu pode prejudicar também na hora da gente concorrer ao edital. Porque o cara fica olhando, cara, como que o cara fez isso? Será que ele fez de verdade? As pessoas se questionam, gente. E eu não estou questionando vocês aqui, não, porque eu acredito que vocês vão fazer o trabalho, porque eu vejo várias instituições que fazem o trabalho, nossa, corre atrás pra caramba, o trabalho acontece, mas quando você vai ver a contabilidade da pessoa, não tem nada. Não aconteceu nada. E aí você olha assim, cara, como assim não aconteceu nada? Cadê o relatório? Não, meu contador falou que não precisava colocar as 1.000 cestas básicas que eu dei durante o ano, porque eu ganhei. Caraca, cara! Tu deu 1.000 cestas básicas durante o ano, cara. E ele falou pra tu não colocar? Não, falou pra não colocar, não. Aí tu pensa, cara, 1.000 cesta básica, R$50, são, meu Deus.
50 mil reais, o cara não botou 50 mil reais no negócio. E aí você fica, cara, tem que ser colocado. A pessoa vai entender que a cesta básica não simplesmente caiu do céu e você deu. Caiu do céu, caiu, mas caiu pelo patrocinador lá que você correu atrás. Mas o dinheiro veio de alguém. O dinheiro veio de alguém. Ah, mas ele falou que não precisava, não. Então, eu sempre falo, tem a documentação, tem a comprovação, tem a tal coisa. Se o cara te dá 20 cesta básica e não te manda nota fiscal, você manda um e-mail, fala pro contador, olha que aparece, estou recebendo desse cara. Tu tem que mostrar para ele lá, para ele colocar na contabilidade dele. Se ele não souber, de certo modo ele tem que saber disso, mas tudo bem. Então, outra coisa que a gente tem que saber. Algumas pessoas falam, ah, mas o meu contador disse que não tem nada. Gente, balanço zerado. Zerado. O cara fez um ano todo o projeto e o balanço está zerado. Como é possível? Não, porque eu tenho uma parceria. Porra, tu tem a parceria. Cadê o documento dizendo dessa parceria? E aí você tem que escrever isso no teu projeto. Por causa de parceria, de fulano de tal, a gente só realiza em tal lugar. Tem que ter um documento que diga, porque seu balanço veio zerado. Tu não paga luz, não paga água, não paga telefone, não paga nada. Não, pago o telefone, mas eu utilizo o meu telefone, que é o meu WhatsApp, que é a minha conta, que eu pago 50 reais todo mês. Cara, mas só o WhatsApp? Não. Todo mundo usa o meu telefone porque não tem dinheiro para pagar a conta. Então, e aí eu sempre falo, tem que desvincular seu telefone. Teu telefone é teu, tem que pegar um telefone da empresa. Se você gasta todo mês 50 reais para ficar ligando, e às vezes você bota, na verdade, são 100, 50 do projeto, 50 para você, desvincula aí o telefone e vai botar a conta telefônica do celular. E do celular da instituição. Acabou? Então a gente também tem que pensar nisso. E isso é uma coisa que prejudica o projeto. Você pede 150 mil para fazer uma atividade que você já faz há 20 anos e todos os balanços da sua instituição estão zerados. Preocupante. Então, uma outra coisa que prejudica muito a instituição é a forma como a gente faz o nosso balanço. E aí, são coisas que eles pedem para a gente. E normalmente, todo projeto pede um outro documento também. Além dessa parte contábil, vem um documento também da certidão negativa de débitos fiscais, que é o CND. E assim, é o quê? É o que eles sempre pedem, para saber se a gente está fazendo coisa direita, se a gente está com o fisco está certinho, se a gente não está devendo nada para a Receita Federal, esse tipo de coisa. Então, eles também sempre pedem esse documento. Outra coisa, todos os editais eles pedem isso. Aí a pessoa fica, poxa, não sei nem o que é isso. Aí fica assim, eu vou fingir que eu não vi e vou botar o resto das coisas, essa daqui não vai. Acabou. Já foi. Perdeu. Porque você não botou um documento que era obrigatório. Então, assim, só para vocês entenderem, a gente falou aqui 5 coisas que eles pedem obrigatoriamente dentro do projeto. 5 documentos. E eles são importantes e você tem que ter uma pastinha lá. Pastinha desses documentos. Ok? São importantes, todos eles pedem esses documentos, como eu falei para vocês, mas, porém, todavia, a gente traz uma outra coisa que a gente também tem que estar ciente disso. E essa ciência, gente, o conhecimento que a gente tem que ter, que é uma coisa também fundamental, é que eu falo sempre para vocês podem comprovar que vocês realizam essa atividade? Vocês têm certeza que vocês estão cumprindo com seus objetivos? É isso aí. Por isso que eu falo sempre do relatório de atividade. Por isso que eu falo para vocês sempre dizer quais são os seus resultados, como vocês estão atingindo essa situação, como vocês estão fazendo com que o projeto chegue a cumprir os seus objetivos. E aí algumas pessoas falam, mas eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou dando a cesta básica, eu dou não sei o que lá. O objetivo da instituição não é esse. O objetivo da instituição é o que você falou? Desenvolver a vida, desenvolver a saúde, desenvolver a não sei o que lá. É isso que você falou? Da cesta básica não é desenvolvimento, gente. Isso não é desenvolvimento. Da fralda, da leite, isso não é desenvolvimento. Vocês não podem esquecer isso. Isso é assistencialismo. Você está dando uma coisa para a pessoa e acabou. Para as pessoas que recomendo, se vocês ainda não foram, vá a uma reunião do SEMAS. Débora, eu nem tenho esse certificado. Tenha. E a reunião do SEMAS é muito importante, porque eles colocam isso. A gente quer saber aqui qual é o seu objetivo, não quais são os benefícios que você dá. Então, se você está dando cesta básica, se você está dando leite, se você está dando fralda, se você está dando cobertor, isso não vai mudar a vida da pessoa. Você está ali amenizando a situação dela, que é a falta de comida, que é a falta de um leite. Isso você está amenizando a situação. Você não está desenvolvendo essa pessoa para que ela saia daquela realidade. É isso que a gente está falando aqui de projeto social.
Então, no momento que você botar num projeto e não ter resultados do quais são os seus objetivos oficialmente, se você trabalha com educação, eu sempre falo, projeto Débora Quero Ser Feliz, porque está no meu nome, não tem um projeto, mas são projetos que eu trabalho aí, e eu boto o meu nome, Débora Quero Ser Feliz, só para não falar o nome do projeto, tá? E eu não existe o projeto de certo modo, são outros projetos que eu trabalho, e aí a criação do Débora Quero Ser Feliz, em relação a isso, que são coisas que eu vou melhorando para acrescentar aqui para vocês. E a relação do projeto Débora Quero Ser Feliz, a gente trabalha com crianças e adolescentes para entrar em escola de referência. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso objetivo. O objetivo por trás disso tudo é que eles não entrem para a criminalidade, que eles não entrem para, como se fala, não sejam crianças violentas, e a gente quer fazer o quê? Que essas crianças tenham um futuro melhor através da educação e da cultura. E como eu apresento esses dados, gente? Quais são os dados que eu vou apresentar para a instituição? Eu vou apresentar o quê? As crianças que passaram para os colégios de referência, as notas das crianças que participaram do projeto, mesmo não passando para a escola de referência, os depoimentos desses pais falando que o comportamento da criança mudou. Eu estou atingindo o meu objetivo, porque essas crianças não voltaram ou nem chegaram a ir para aquilo que eu queria que elas não fossem. Que eu queria tirar elas. E aí eu tenho que mostrar dados. E aí, se eu não estou atingindo isso, gente, o projeto não está atingindo. Ele está fazendo o quê? Um assistencialismo. Mesmo que a gente dê bolsa, mesmo que a gente dê leite, mesmo que a gente dê cobertor, mesmo que a gente... Não importa o que a gente está dando, a gente está dando benefício para aquelas crianças. E benefícios não é atingir meu objetivo. Não é. Deixa eu ver aqui. Irmã Francimara, caraca, tá tão pequeno. Se possível de explicar sobre empoderamento infantil-juvenil. Então, é só para vocês falarem que tá tão pequeno, eu chego dentro da tela. A irmã Francimara falou aqui. Se for possível, explique sobre empoderamento infantil-juvenil. Então, a gente bota muito... É aquela coisa, empoderamento, a palavra muito forte hoje. E essa questão do empoderamento é como essa criança está desenvolvendo. Como que ela está se tornando o seu... Deixa eu pegar uma palavra. Gente, sumiu a palavra. Protagonista da sua vida. Vamos ver se vocês vai pegar, irmã Maria. O protagonista da sua vida. Essa criança, empoderamento ele vai se sentir capaz de fazer as coisas. O que é sentir capaz de fazer as coisas? É o sentir fazer as coisas de uma forma legal, tá, gente? De uma forma legal. Porque a gente, às vezes, fica poder fazer as coisas da forma ilegal. E não é ilegal, a gente está falando de legalidade, coisa certa. Então, assim, aquele jovem que não é capaz nesse momento, porque eles têm um bloqueio de não ser uma pessoa comunicativa, de não conseguir passar nas matérias, de não conseguir um estágio. E assim, o empoderamento dessa criança é a mesma coisa do empoderamento da mulher, quando a gente fala, é essa questão. Se esse jovem, ele está ali dentro do projeto, e você quer fazer com que essa criança, esse jovem, ele possa ser uma pessoa mais comunicativa, que ele possa correr atrás das coisas que ele quer, a gente fala que é o empoderamento dele. Agora ele já conseguiu entender o que ele, vamos dizer, escola ele era muito acuado, ele não tirava nota boa, as pessoas não falavam com ele. A gente está vendo um lado comportamental, e esse lado comportamental dessa criança, desse jovem, ele vai mudar para dizer que eu sou capaz de fazer as coisas. E esse mudar de fazer as coisas, às vezes a gente não consegue ver, porque não é uma coisa quantitativa. É uma coisa qualitativa. Por isso que a gente fala muito de avaliação. Então, de repente, esse jovem, ele está se tornando empoderado no sentido de que ele já faz atividades dentro de casa, ele já fala com as pessoas, ele já consegue mexer melhor no computador, ele já conseguiu um estágio não sei aonde. Então, a gente fala que ele teve o empoderamento dele, entendeu? Ele se tornou o protagonista da sua vida. Então, esse é o contexto do empoderamento infantil juvenil. Só que a questão é, como você vai estar avaliando isso dentro do seu projeto? Como você vai estar indicando que ele está realmente chegando nesse empoderamento? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que fazer umas avaliações anteriores para ver o que quer dizer realmente o empoderamento desse indivíduo, para depois a gente falar se ele atingiu ou não. Só que aí, atingiu ou não, todos os projetos que eu vejo, normalmente, a gente quer ter o quantitativo e o qualitativo. E aí aquela coisa, o quantitativo é a gente ver como ele atingiu de verdade. Tanto que a gente pode ver um exemplo das mulheres. O projeto de mulheres, quando a gente fala do empoderamento dela, a gente fala muito em relação à geração de renda. Entendeu? Essa mulher foi empoderada. Hoje ela está pagando as suas contas. Hoje ela viu que... Aí a gente bota o lado
comportamental. Hoje ela viu que ela não precisa mais depender desse marido. Mesmo que ela não esteja trabalhando, ela já conseguiu entender os seus direitos. Então ela já virou uma pessoa mais empoderada. E aí a gente vê até mesmo na forma, o jeito dela falar, o jeito da postura dela, o jeito como ela está se comportando. Isso tudo a gente já vê que ela teve um empoderamento. Mas ele é qualitativo. A gente está vendo ali. Ele não é uma coisa palpável, não é uma coisa que eu consigo mostrar para a pessoa que, entendeu? Por isso que a gente pega em relação a trazer dados, a trazer avaliações de depoimento, de fotos, porque não tem como a gente comprovar em relação a ela conseguiu um emprego. Das 100 mulheres que eu tinha, 100 mulheres conseguiram emprego. Não dá para comprovar isso, porque nem todas conseguiram emprego. Eu tenho a diferença delas, a mudança delas, através daquela coisa do qualitativo. Mudou a qualidade de vida, mudou a forma como ela se expressa, mudou o modo como ela se comporta, entendeu? Mas eu não tenho como comprovar quantas pessoas tiveram emprego. Por isso que a gente sempre fala, dentro de projeto, quando a gente vai desenhar, e a gente fala assim, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, a gente joga metas muito baixas. É 20%, 10%, 15%. Débora, mas 10%, 15% é pouquíssimo. Porque a gente, às vezes, não tem como comprovar quantitativamente que a gente chegou ao nosso nível. Mesmo que no final, a gente, quando for desenhar, avaliar, escrever o projeto, a gente pode falar, ó, a gente teve 70% das mulheres que desenvolveram, olha as fotos. Aí o cara vai falar, caraca, é verdade. Mas o quantitativo, a gente só chegou a 15%. Aí tu pode falar assim, pô, Débora, mas o curso não tinha que atender 100 mulheres? Tinha que atender 100 mulheres. Mas os 100 mulheres você tinha que também estar fazendo um curso de geração de renda. E o curso de geração de renda é que essas mulheres tenham renda. E você atingiu 25 mulheres só. E você queria atingir 100? Quase impossível. Porque a gente não está dependendo só do projeto, depende também de como essa mulher vai se transformar. E aí aquela questão, a gente vai mudar para criança. Eu vou atender 100 jovens, vou trazer esse empoderamento desse jovem. Eu não vou conseguir fazer para 100 jovens quantitativamente. Eu vou conseguir para atingir pouquíssimo, porque vai depender também da parte externa. O mercado, a forma como o mercado vai tratar esses jovens, a forma como esse jovem vai se esforçar a fazer. E aí, por isso que a gente pelo menos eu, gosto de apresentar os dados de um projeto, trazer essa parte do qualitativo desse jovem, da mudança da pessoa. Que a gente não pode notar sem ser por foto, sem ser por depoimento, sem ser por esse tipo de coisa, entendeu? Mesmo que a gente comprove a presença, a lista de presença é quantitativo, mas para chegar à meta que a gente quer, a gente tem que botar um valor bem baixinho, porque aqui eles querem ver muito o resultado final, e o resultado final de número, às vezes, são menores, entendeu? Acho que eu consegui passar para você, Maria. Irmã Maria, ó. Irmã Francimara, mas se você quiser a gente aprofundar isso aí, pode mandar uma mensagem que a gente tenta aprofundar essa questão. Então, assim, em relação, como eu estava falando, essas são algumas documentações que é pedida oficialmente, obrigatoriamente, dentro dos editais. Porém, todavia, a gente tem alguns pontos, como eu disse que a gente estava falando, o ter certeza do que aquilo que eu faço é verdadeiro. E essa questão que eu disse de relação ao que eu faço é verdadeiro, se eu estou cumprindo meus objetivos. Dar benefício não é cumprir objetivos. Não é cumprir objetivos, tá, gente? Não esquece disso. Mostrar dados que comprove que eu estou realmente, exemplo, de aumentar o leito nos hospitais. Se eu estou trabalhando, dando benefício para uma criança, fazendo um trabalho em relação à fisioterapia com crianças, esse tipo de coisa, eu estou dizendo que os benefícios que eu dou, mais o atendimento fisioterápico, o atendimento em relação ao psicólogo, esse tipo de coisa, aquela criança saiu do hospital. Então, assim, eu tirei uma criança do hospital. Eu não, né? O projeto. O projeto tirou uma criança do hospital. Por quê? Dando os benefícios, que a gente está dando, porque essa mãe não consegue arcar com esse valor dos benefícios, e mais a parte do tratamento com psicólogo, com fisioterapeuta, esse tipo de coisa, a gente já dentro do projeto, trabalhando com 100 crianças, a gente fez o quê? Essas 100 crianças não voltaram para o hospital. Às vezes vai lá, interna, dá uma recaída, esse tipo de coisa, mas a gente liberou 100 leitos. Isso é uma comprovação. Por quê? Os benefícios que eu estou dando, e a gente está fazendo palestra com essas mães, para estar dando da forma correta o medicamento, para quando essa criança ficar mais amuadinha, quais as ações que a gente pode fazer com que essa mãe faça em casa e não precise levar para o hospital, esse tipo de coisa, faz com que a mãe acabe sendo uma enfermeira caseira, vamos pensar assim, não uma médica, porque a mãe não está ali
médica, mas o preparo que a gente faz com essa mãe, ela não precisa ter claro, dependendo da ação, não chegar a ir para o hospital com essa criança, ela pode fazer isso em casa. Então, isso é um ponto que tem escrito no nosso projeto. Aperfeiçoar a mãe, isso tudo a gente está fazendo. Então, se a gente está escrevendo isso, se está escrito dentro do nosso estatuto, e a gente está fazendo isso dentro do nosso projeto, a gente está alcançando o nosso objetivo. 100 crianças que tiveram alta no hospital não voltaram para o hospital. O meu projeto está fazendo o trabalho dele, que é nosso objetivo, 100 leitos abertos. Entendeu? Isso tem coisas a ver com os nossos objetivos. Como eu disse, benefício, se ele não está linkado com o objetivo do projeto, não vai fazer muita diferença. Obrigada, Débora, pelas suas lives muito esclarecedoras, ricas informações que está fazendo ver com outros olhos a instituição e os projetos que desenvolvemos, a fim de... de nada, que isso, José. O objetivo é esse. Que bom que está aí colaborando com você. E aí, gente, a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que a gente tem que pensar, como eu disse, o nosso diferencial. O nosso diferencial, muito importante. O que é o nosso diferencial? O que a gente faz, a forma como a gente faz e também as certificações que a gente tem que ter. Isso é um diferencial. Mesmo que a gente hoje, eu sempre falo da Lei 13.019, que a gente foca sempre em ter parceria com o poder público. Eu quero ter parceria com o poder público, eu quero ter parceria com o poder público. Ok. Todo o direito de todas as instituições, se ele está ali dizendo que ele vai ajudar as instituições a fazer o trabalho que ele tem que fazer, desculpa. Então, ele tem que fazer mesmo. Então, para ele fazer esse tipo de coisa, na Lei 13.019, ele diz que não é obrigado a ter certificações nenhuma. Porém, todavia, a gente faz o nosso diferencial. Tem editais que eles pedem isso. Não é obrigado, tá, gente? Não é obrigado. Eu até anotei aqui para vocês. Não é obrigado, mas completa, dá um a mais, é um plus que você pode ter. E aí a gente faz o quê? Eu quero ter plus em tudo. Eu vou pecar pela quantidade, mas não pela falta. E aí eu brinco muito com as pessoas. Não é porque o poder público não quer que eu não vou ter, porque tem gente que vai querer. E aí esse vai querer vai ser um plus e eu posso ganhar mais pontos para passar nesses editais, ok? Então, assim, uma coisa que eles pedem, certificação de utilidade pública. E assim, utilidade pública estadual e municipal, não tem mais a federal por causa da Lei 13.019, então em 2016 acabou a utilidade pública federal. Alguns projetos pedem o sentido de OCIP, mas eu já disse para vocês que não tem essa necessidade, que era por causa da parceria do poder público, e agora todo mundo pode fazer. Mas alguns pedem. Demonstrativos anuais, como eu disse para vocês, normalmente eles pedem somente o último, só o último, o referente ao ano anterior. Mas tem projeto que pede os 3, os 4... eu fiz uma vez, não um projeto, mas uma parceria com uma empresa, que ela pediu os 5 últimos da instituição. A gente teve que mandar os 5 últimos demonstrativos financeiros. Por quê? Porque acho que eles queriam fazer os cálculos, eles queriam ver alguma coisa, se a gente teve alguma dívida, eu não sei. Mas eles pediram, a gente mandou e a gente conseguiu o recurso. Isso que importa. A gente fazia como ele mandou. O plano de ação, as pessoas às vezes esquecem muito isso. Um relatório de atividade... eles não pediram o relatório de atividade. Tudo bem, eles não pediram o relatório de atividade, gente, mas é o plus. Por isso que eu faço sempre para vocês, para não chegar em cima da hora e fazer. Não faça. Vai fazendo aos poucos durante o ano. Aconteceu atividade X, aconteceu atividade Y, a gente teve os relatórios, os informativos para as pessoas, a gente teve o evento, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Para não chegar no final do ano, você corre desesperado, tem que fazer o relatório, chega na hora, não faz nada, deixa passar, começou o ano de novo, vamos começar, e não tem relatório nenhum. O relatório é muito bom, gente, porque é um histórico do projeto. Realmente um histórico. Depois, se você quiser fazer, sei lá, um livro de 10 anos da instituição, um livro de 20 anos da instituição, se você tiver os relatórios de atividades da instituição, são dados que você pode botar no livro. Durante o ano, durante esses 10 anos,